Bom dia, pessoal. Vamos ver se vai... Olha aí. A gente fala muito de metaverso, né? Esse assunto cada vez mais está em voga. A gente teve aqui um painel que citou várias vezes, teve uma pergunta aqui no último painel falando sobre metaverso. E é engraçado que 2 anos atrás, a gente não estava falando tanto sobre isso, né? A gente, na verdade, esse assunto veio à tona, apesar de não ser um assunto novo, mas esse assunto veio à tona mesmo no ano passado, quando o Mark Zuckerberg anunciou ali a mudança da Facebook Company para Meta. E aí todo mundo falou, o que é isso, né? O que é esse tal de metaverso? Como que faz? E agora? E alguns clientes nossos, né, eu cuido de planejamento de estratégia, mas também de ativação em universo geek e tudo mais. E aí veio aquela demanda, né? Faz um manual para a gente de como eu faço para entrar no metaverso. Enfim, fui montar esse manual para o metaverso e a grande verdade é, nesse nosso universo de tantas certezas, de tanta autoridade, como é que eu vou fazer um manual para algo que não tem regras ainda? Para algo que está sendo feito, algo que está sendo construído ainda. Aí nasceu o... Agora vai. Anti-manual para o metaverso. Por quê? O anti-manual não é porque eu sou um hater, não é porque eu vou falar mal do metaverso, não é porque eu vou falar o que você não deve fazer no metaverso. É um anti-manual porque justamente não tem regras. É um pouco sobre reflexões, um pouco sobre como a gente pode olhar para esse assunto e como que a gente pode se afastar um pouco do medo que ele pode causar para a gente. Então, prazer, gente, tudo bem? Oi, beleza? Eu sou o Cauê, vocês podem me chamar de Caio, de Cadu, de Cauã, de Caí, que eu atendo, não tem problema, estou acostumado a trocar meu nome. Coisa de mãe hippie que me deu o nome de Cauê, então a gente está acostumado. Trabalho há quase 20 anos aí com internet, né, sobretudo com planejamento, estratégia, ativação de universo geek, tateando aí um pouco de criatividade, inovação, tecnologia, creator economy, sou parceiro aqui da UPix também. Sou formado em design de games e atuo sobretudo em agências de comunicação nos últimos 10 anos. Né? Hoje eu escrevo sobre economia geek no site da Exame e eventualmente escrevo na newsletter da UPix. Era para ser com mais frequência, mas a gente escreve quando dá, né? Para não surtar também. Mas, enfim, eu estou desfilando o currículo, né? Não por nada, mas só para fazer um paralelo com o início da carreira de provavelmente muitos de nós aqui, né? Que quando a gente olhava para esse universo da internet, do digital, coisa de 15, 20 anos atrás, não tinha esse mercado tão maduro, né? Tão estruturado, com um job description tão bonitinho, né? e escrito ali no GUP. A gente era basicamente o menino do digital, a menina do digital, a menine do digital. Enfim, a gente fazia tudo, né? Tudo que não era exatamente o core do offline ou o core, enfim, do tradicional, jogava para o menino do digital. E eu era esse menino, né? Ah, olha só, rede social, peraí, chama o menino do digital que ele vai saber. Eu não sabia fazer, né? Mas você começa a fazer, você olha ali quem que você pode copiar, enfim, você vai tocando. A mídia, pô, eu sei comprar a mídia offline, agora como é que eu faço para comprar esse banner aqui? Não sei, chama o menino do digital que ele vai saber. Publicidade em geral, desenvolvimento de aplicativo, relacionamento com creators, na época os blogueiros, né, os vloggers, enfim. Site, evento, vai ter um evento ali com não sei quantas mil pessoas, um tal de UPix Summit, chama o menino do digital ali que ele vai botar de pé ali rapidinho. Era basicamente isso, né? O ar-condicionado quebrou, chama o menino do digital. Meu computador não está espelhando na tela, chama o menino do digital. E quando eu lembro dessa trajetória, né, quando eu lembro dessa história, dessa construção da nossa profissão, do nosso mercado, eu me lembro muito também do metaverso. Né? Porque tem esse frisson, né? Tem essa coisa de tá todo mundo falando de metaverso. O que é esse metaverso? Quem são os metaversers? Né? Eles têm, enfim, onde fica? Como que eu faço para entrar? Eu vou ter uma casinha dentro do metaverso, que eu vou entrar, vou morar lá, né? Eu vou poder comer, vou poder cheirar dentro do metaverso. Onde que eu vou viver? Enfim, dá para ficar milionário? É pirâmide? Enfim, são muitas das perguntas associadas ao metaverso hoje em dia. E o que eu gosto de falar, em primeiro lugar, é calma. Né? O metaverso nada mais é do que um dos, né? Não posso dizer que é um só, né? Mas é um dos FOMOs da vez, um dos fear of missing out, um dos medos de ficar de fora que a gente tem. Né? Em 2020, aqui no UPix Summit, na versão
online, a gente teve até um painel para falar sobre infoxicação, né? Sobre a quantidade de informação que a gente é bombardeado todos os dias, né? Coisas que a gente precisa saber o que é, coisas que a gente precisa estar por dentro o tempo todo. E o metaverso nada mais é do que isso também, porque o metaverso é tanta coisa e é tão amplo que é praticamente impossível a gente saber e entender tudo que está lá. Até porque, como eu disse, ele ainda não tem uma definição, não tem regra. Então, fica muito amplo e fica difícil da gente entender exatamente o que é e o que não é. Hoje, a fase que a gente está é a fase do menino do metaverso. Até corrigindo a Rafa, eu não sou um especialista no metaverso. Eu diria que não existem ainda especialistas em metaverso. Existem, sim, especialistas muito foda, gente muito foda, olhando em aspectos específicos, né? Estava a doutora Gigi do Decentraland aqui, por exemplo, que não me deixa mentir. Mas não existe um especialista desse grande guarda-chuva que é o metaverso. O que a gente vive hoje é um esforço multidisciplinar comum, focado em desbravar. Então, várias indústrias, vários profissionais, cada um do seu ponto de vista, cada um do seu espaço, olhando para um horizonte, olhando para um cume que a gente quer escalar e que, eventualmente, a gente vai chamar de metaverso, né? Então, são engenheiros, são programadores, são marqueteiros, são creators, olhando para o metaverso, né, marcas, e entendendo como que eu posso fazer parte disso. Então, cada um está ali no seu quadrado, né? Aprendendo, claro, com os avanços do amiguinho. Então, eu olhei aquela indústria ali do lado, opa, eles fizeram um avanço interessante, deixa eu ver como que eu posso aprender com isso também e avançar nesse universo também. O metaverso, importante a gente lembrar, não é um país, não é um lugar que a gente entra como uma Matrix, em que é simplesmente um espaço paralelo, em que tem tudo que tem aqui, tem lá, e que ele é comum e que todo mundo vai estar junto no mesmo ambiente. É muito mais uma abordagem, é muito mais uma visão do que realmente uma tecnologia ou algo concreto. Ele está muito mais ligado a comportamento dos usuários do que a uma tecnologia em si. Então, todo mundo viu, né, no dia 28 de outubro, o Zuka apresentando ali o reposicionamento da empresa dele. E, claro, o que ele fez ali, ele falou um pouco sobre metaverso e tal, mas, sobretudo, ele estava vendendo vendendo o peixe dele, né? Ele basicamente estava dizendo ali, o metaverso, para mim, é isso. A abordagem que a Meta vai ter com o metaverso é essa, sobretudo ali com Horizons, lá, a plataforma deles, lá que você entra, sobretudo com o óculos de realidade virtual e tudo mais. Mas naquele dia, ele trouxe dois conceitos que eu gostaria de destacar aqui, que eu acho que são bem legais na hora da gente tentar achar uma definição do que é o metaverso. Então, ele diz ali que o metaverso é um conjunto de espaços virtuais em que você pode criar e explorar com outras pessoas que não estão no mesmo ambiente físico que você. Então, é menos sobre tecnologia e é sobre essa relação que a gente tem com as outras pessoas no espaço digital, no espaço virtual. E a outra frase, que é a que eu mais gosto, é: o metaverso não é um produto único que uma companhia constrói sozinha. O metaverso vai existir independente de nós a Meta, e não estará completamente pronto nos próximos 10 ou 15 anos. Então, o que a gente chama de metaverso está em construção, né? Se eu fosse simplificar, mas simplificar mesmo, assim, e o pessoal que trabalha com isso que me desculpe, se a gente for simplificar, o mais próximo, eu diria que o metaverso é como se tudo tivesse virado um joguinho. Só que o próprio conceito de joguinho mudou ao longo dos últimos anos. A própria forma com que a gente lida com games mudou, né? Se você olhar a PGB, que é a Pesquisa Games Brasil, que já está na sua 9ª edição, se eu não me engano, você vê o quanto aumentou o comportamento de consumo de pessoas que jogam jogos, que jogam games, mas que não se identificam como gamers, né? A minha mãe é uma gamer, por exemplo, porque ela joga Candy Crush no celular dela. Mas se eu chegar na rua e falar, quem aqui é gamer? Perigo ela sair correndo, porque ela não sabe o que é. Ela não se identifica necessariamente como gamer, mas as pessoas
São, porque estão agora, nesse exato momento, cada um de vocês aqui, pelo menos eu diria que assim, uns 4 por fileira, deve ter algum joguinho grátis instalado, aquela coisa de achar a palavra, aí você acha uma palavra, tem 30 segundos de ad. Você é um gamer, né? Porque você passa ali de 3 a 4 horas na frente daquela tela do seu dia, seja no banheiro, seja esperando um médico, seja, enfim, no ponto de ônibus, você está ali consumindo esse jogo. E tudo que a gente promete hoje de metaverso, que sai da bolha, que chega nas notícias, que chega nas nossas redes sociais, os games já entregam. Porque o metaverso de verdade, ele não está sendo... o metaverso real, ele não está sendo discutido, ele está sendo vivido. Né? Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Porque assim, tudo que a gente está falando, a gente entrou no metaverso, a nossa marca fez uma ativação no metaverso, é um pouco de espuma, tá? Porque... no fim das contas, é isso. Quem está no metaverso não sabe necessariamente que está vivendo no metaverso. O Second Life lá atrás, vocês devem lembrar, Second Life, coisa de 15 anos atrás, né? Teve aquela coisa que bombou. E por que bombou? Porque era um joguinho, mas é um joguinho entre aspas, porque não era exatamente um game. Você não entrava ali para pontuar, para matar alguém, para competir contra alguém, né? Você entrava num espaço virtual, era tipo um bate-papo do UOL, que você entrava, só que você tinha um avatar, né? A conversa de avatar que a gente estava tendo, e esse avatar interagia com outras pessoas, né? Brincava, fazia... E aí as marcas viram isso, por quê? Porque rompeu a bolha, saiu daquele ambiente do gamer hardcore, que era aquele normalmente um menino branco de 18 anos, com classe AB, que tinha capacidade de comprar um console, que tinha capacidade de comprar um software caro e que, sobretudo, tinha tempo para jogar videogame. Então, ser gamer era uma coisa muito nichada, muito de elite, né? E, de repente, você passa a ter acesso a uma plataforma, né? A uma plataforma mais acessível, no caso, o Second Life. E as marcas viram isso e passaram a fazer ativação lá dentro. Lojas lá dentro, né? Teve trio elétrico da banda Eva lá dentro em 2010, se eu não me engano. Enfim, não é nada muito diferente da maioria das ativações de metaverso que a gente vê hoje. Vamos combinar, desculpa. Não estou falando das exceções, não estou falando de quem está realmente construindo um espaço de comunidade, que a gente vai falar sobre isso. Mas o que a gente vê, basicamente, olha só, tal marca abriu uma loja dentro daquela plataforma, dentro daquele metaverso. Legal, é divertido, é bacana. Mas não é necessariamente uma grande inovação. Né? Você, claro, teve avanços em termos de tecnologia, né? Você teve avanços em termos de acesso, mas, na prática, a maioria, o grosso do que a gente vê, não faz muita diferença. É só a gente fazendo uma ativação de marca em mais um canal. Não que isso seja errado, né? Faz parte a gente entender quais são os veículos, quais são os passos que a gente vai ocupar. Mas daí a dizer que essa é a nova fronteira da inovação, a gente tem alguns passos a seguir ainda, né? Então, alguns degraus importantes, e não são todos aqui, obviamente, escolher é editar, né? Então, eu fiz uma escolha aqui de algumas tecnologias que eu acho relevantes para a gente entender esse movimento do que é o metaverso. A gente começa falando do Second Life, simplesmente pelo fato dele ter rompido essa bolha do hardcore, né? Só que, assim, essa noção... Eu fico entrando na frente da tela, né? Aí vocês ficam assim... Desculpa. Mas é que eu gosto de falar dançando. Mas os MMORPGs, né, que são esses jogos com milhares de pessoas online ao mesmo tempo, existem desde os anos 90. Né? E esse sentimento de comunidade, de nicho, até mesmo de vivência econômica, né, do tipo de você vender serviço, de você vender item dentro desses lugares, já existe há anos, há muitos anos. Essa coisa de, eu conheci meu melhor amigo dentro do jogo, eu conheci o amor da minha vida dentro do jogo e casei, que são coisas que hoje estão virando notícia, não sei quem se conheceu, não sei aonde, são melhores. Gente, isso acontece desde os anos 90, e a gente está requentando. De novo, não é uma crítica, é uma constatação. Tá? Outro ponto, VR e AR. Puta, eu acho muito legal, né? Realidade virtual, acho muito legal botar o óculos. E eu vejo, sim, um grande potencial ali de futuro nisso tudo, mas não é acessível ainda. Então, assim, a gente dizer também assim, pô, tem uma coisa legal acontecendo ali, tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, mas assim, a partir do momento que eu tenho que gastar R$3.000 para ter um gadget desse,
está um pouco distante ainda. Claro, eu vejo algumas aplicações práticas, né, que nem eu, como criança dos anos 90, a gente tinha aula expositiva na escola, normal ali e tal, aí tinha aquele dia que chegava a professora com a TV de tubo e o videocassete, né, ela colocava Ilha das Flores para a gente assistir. A gente assistia Ilha das Flores, achava muito legal e continuava a aula no dia seguinte. Hoje, para mim, a aplicação de um VR é muito nesse sentido, é de experiência. E é legal, porra, não sei se vocês já tiveram a chance de ver um filme com óculos de VR. É animal. Mas assim, eu não vou passar 8 horas do meu dia trabalhando com aquele negócio. Não vou, mas eu quero ter. Não tenho, quero ter. Então, o VR é isso, é um aspecto de experiência. Agora, a realidade aumentada já está expandindo mais, né? Já está mais acessível, porque qualquer celular pode ter hoje um Pokémon GO, pode ter um aplicativo para você testar ali, como é que vai ficar essa samambaia no outro cômodo. Então, isso já são aplicações práticas, né? Vindo, então, do Second Life, a gente tem os social games. Então, o Second Life tinha essa coisa de bate-papo, né? E a gente tem muito isso hoje ainda, jogos como um ambiente social, seja no Roblox, que aí quem tem contato com crianças de 12 a 16 anos deve saber do que eu estou falando. Então, Roblox, PKXD, são a nova rua do futebol, é onde as crianças estão jogando, onde elas estão interagindo e tudo mais, e é onde o metaverso acontece de fato, porque o Roblox é tipo um marketplace de minigames, e aí você tem creators dentro da própria comunidade, desenvolvendo conteúdo, desenvolvendo minigames para essa comunidade de jogadores. Então, isso, para mim, é muito do que é o metaverso, esse senso de comunidade, que é também o que é o Decentraland, que a Gigi falou agora há pouco. O grande fator transformador de comportamento para o metaverso é a questão do free-to-play, que é a questão do acesso, né? O Roblox, o Fortnite, o Free Fire, o Multiversus agora da WB Games, todos eles são jogos gratuitos, né? Claro, você precisa ter a plataforma, você pode jogar no seu console de R$4.000, pode, você pode jogar no seu PC Gamer, pode, mas você pode jogar também no seu PC mais fraquinho, você pode jogar no seu smartphone de entrada, a maioria deles. Então, isso é uma questão de acesso. A gente não tinha acesso, sobretudo no Brasil, como a gente tem hoje. Não que a gente esteja perto do ideal, não estamos, mas a gente não pode negar que 10, 15 anos depois a gente avançou muito. E a última camada disso, claro, são as NFT. Sobretudo, né, que é um universo à parte, mas nesse âmbito que a gente está falando de expressão individual e de metaverso, tem muito a ver com a questão da propriedade digital. Então, a gente viu no começo dessa história de NFT umas bobagens, né, tipo, vendi um meme por $600 milhões. Puta, é uma bobagem, né? Mas, agora a gente começa a ver esse sentido de propriedade, de apropriação, sobretudo de roupas virtuais, de elementos virtuais para o seu avatar, que com os NFT ganham uma nova camada, né? Esses jogos free-to-play, esses social games, como eu falei, eles são gratuitos, mas as pessoas estão gastando dinheiro nele. Como? Com roupinha, com cabelinho diferente, com óculos, tudo isso para customizar o avatar. Então, conectando aqui com a conversa que estava tendo agora há pouco, é basicamente isso, é a nossa expressão individual, né? É como que eu faço para customizar a minha presença. E isso sim, para mim, é o grande filé mignon dessa história de metaverso. Mas, para mim, o que a gente chama de metaverso hoje ainda é muito superficial. Eu estou com o Zuka nesse ponto aqui, tá? Nos próximos 10 ou 15 anos a gente vai saber o que é. Hoje a gente está tateando. Hoje a gente está pegando tecnologias como essas que eu mencionei aqui e unindo, concatenando elas, integrando elas, para aí sim fazer experimentos, né? O Decentraland, por exemplo, né, que foi falado aqui, em termos de tecnologia, ele une tudo isso aqui. É um game, né? Ele tem um espaço virtual para você entrar, tem a camada adicional de você poder comprar o terreno, mas a grande questão dele não é a plataforma em si, é a comunidade, né? É uma grande reunião de condomínio, né, em que as pessoas tomam suas decisões sobre o que pode, sobre o que não pode, dentro das regras da comunidade. E isso é metaverso, não a tecnologia em si. Essa relação dentro da plataforma. E é essa conversa que a gente tem que evoluir, no sentido de dizer qual que é o futuro e qual que é a evolução do metaverso. Esse estudo da McKinsey,
ele olha, isso é no mundo todo, tá? Não é um estudo só Brasil, mas ele foi lançado, se não me engano, agora em maio de 2022, mas ele olha para algumas indústrias que planejam dedicar uma parte do seu orçamento de digital para o metaverso. Então, você tem aí, liderando aqui em cima, né? Energia e recursos, high-tech, mídia e entretenimento. Aí você vai baixando, automotivo ainda está lá. Aí você vai baixando, né? Você tem healthcare ali, depois você vai entrando turismo, consumo, telecomunicações e, por último, aqui, transporte e logística e construção. Só que quando você vai ver o tipo de ação que eles estão fazendo dentro do metaverso, aí a gente vê lá, campanhas de marketing ou iniciativa. Legal, mas isso é ponta, né? Isso não é transformador do negócio ou necessariamente da nossa relação que a gente tem com a marca. É um ponto de contato, né? Aprendizado e educação, né? Que também é legal, mas só que aí quando você vai ver o tipo de ação que é feita, é conteúdo, é experiência, é aquela coisa de, fizemos aqui uma salinha virtual que todo mundo entra com seu bonequinho e não serve para nada. Encontros do metaverso, essa é outra coisa. Quando o Zuckerberg anunciou a mudança de nome, né, a Microsoft foi lá e falou, eu também estou investindo no metaverso. A partir de 2023, o Teams, o Microsoft Teams, vai ter uma salinha virtual e vocês vão poder entrar com um bonequinho. Tá bom. Eu, sem sombra de dúvida, eu ia me divertir muito numa salinha de Teams em que eu posso entrar com o meu bonequinho, mas eu ia fazer umas 4 reuniões. A partir da quinta, eu só ia querer entrar na reunião, terminar o assunto que eu tenho que fazer e sair. Mas aí depois a Microsoft fez um outro movimento, que foi comprar a Blizzard, que é dona do maior MMORPG do mundo, que é o World of Warcraft. Esse sim, um grande conhecimento aí de comunidade, de economia de servidor. Então, eles estão olhando sim para o metaverso. Eles só quiseram também entrar na onda ali quando o Zuckerberg falou. No fim das contas, metaverso é sobre cocriação e é sobre comunidade, né? Como eu falei, a gente não está aqui olhando para o metaverso. Quando a gente está falando do metaverso, né, quando sai uma matéria sobre o metaverso, quando sai um monte de curtida no metaverso, a gente não está vivendo o metaverso. Isso é só, desculpa, bullshit. Quem está vivendo o metaverso não está falando sobre isso necessariamente, porque isso está integrado. Como eu falei, não existe um metaverso só, são milhares. A gente não vai entrar em um ambiente em que todos nós vamos estar. A gente vai estar, cada um de nós, na plataforma que faz mais sentido para a gente. Então, você vai estar em uma, você vai estar em uma, eu vou estar em uma, você vai estar em outra. Então, e aí é onde a gente vai, aí sim, ter interação com as marcas que a gente gosta, entender os aspectos de consumo e de comportamento que fazem sentido para a gente. Até lá, não existe mídia de massa mais. Mesmo veículos de massa, que, sei lá, vou fazer uma ativação no Pantanal, por exemplo, é claro que eu vou ter um grande alcance de público. Mas, no fim das contas, eu como marca, eu preciso estar muito mais preocupado em entender quais são as pequenas comunidades que eu estou impactando e que esse conteúdo está fazendo sentido. Né, para eu me relacionar com esse conteúdo. É muito aquilo também do que a Rafa estava falando. Já estourei meu tempo, né? Já estourei. Mas eu devia estar olhando ali, não aqui. Por fim das contas, o metaverso é sobre expressão individual e é sobre o nosso lugar no mundo. Então é isso. Eu espero que quando a gente pule de uma plataforma para outra, a gente seja capaz de manter o nosso avatar, de manter a nossa expressão pessoal. Isso, para mim, é o futuro do metaverso, por assim dizer. Né? Da mesma forma que eu mando um emoji do meu iPhone para o seu Android e ele sai de um jeito do meu celular e chega de outro jeito no seu, a gente identifica esse emoji, a gente sabe qual ele é, né? É a carinha amarela chorando de rir. No metaverso, eu espero que a gente tenha isso também. Não seja um metaverso só, mas que sejam vários metaversos integrados. Por fim, é isso. O menino do digital, ele nos trouxe alguns aprendizados, e o principal aprendizado eu não preciso entrar em nenhum canal só porque eu quero entrar. Que nem aquela coisa, você já entrou no Facebook, que falava para o meu tio que tinha uma empresa de contabilidade, e ele abriu um perfil no Facebook e não fazia nada com aquilo. Não. Se eu vou entrar, precisa ser com estratégia de propósito. Se eu for entrar, seja em uma rede social, seja fazer uma ativação com o influenciador, seja para entrar numa plataforma de metaverso, que seja para entender qual que é essa comunidade que eu estou conversando. Obrigado, gente. Eu deixo aqui meus contatos, quem quiser trocar uma ideia sobre metaverso. Agora eu vou respirar, porque foi difícil. Mas estamos aí. Obrigado.